Irmãos, podemos abrir nossa palavra aí, essa Bíblia em 2 Crônicas 18. Versículo 1 em diante. Aleluia a Deus. Amém, irmãos? 2 Crônicas 18, versículo 1 em diante. Amém? Tinha, pois, Josafá riquezas e glória, em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para visitar Acabe em Samaria. Então Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote e a Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu e o meu povo, como o teu povo, iremos contigo à guerra. Amém, irmãos? Amém. É Deus, aleluia. Peço para os irmãos que foi o império de surpresa ali, o irmão Wellington convidou a mim para trazer hoje a mensagem, mas eu creio que Deus é poderoso, irmãos, e é Ele que faz a obra, é dele, né? Nós somos só apenas instrumentos, né? Nesta noite, eu creio que Deus vai falar conosco, irmãos. Aleluia. Eu observando essa palavra, irmãos, e Deus falava comigo a respeito de alianças, irmãos. Como é importante uma aliança que nós fazemos, se for uma aliança de bem, uma aliança que seja aprovada por Deus. Nós vamos começar um novo ano, irmãos. Eu vejo por mim, esse ano que vem, 2016. Estava falando com a minha esposa hoje. Eu preciso fazer um projeto, eu preciso sim orar mais a Deus, que Deus vem me acompanhando, vem me direcionando. E essa palavra, irmãos, veio de encontro a mim. Como é importante as decisões que nós tomamos. Muitas vezes uma decisão que nós tomamos nos leva a vencer, como nos leva também à derrota, e muitas vezes uma derrota dolorida, irmãos. É Deus. E eu analisando aqui na palavra de Deus, eu vejo assim que Josafá era um rei e um homem que era temente a Deus, um homem que fazia conforme a vontade de Deus. Ele tirou os altos do povo, que o povo idolatrava, ele retirou, muitas coisas ele fez para o Senhor. Mas em um certo tempo, ele se aparentou, diz a palavra que ele se aparentou com Acabe. E Acabe, como todos nós sabemos, Acabe, ele era ímpio, e ele era dominado pela esposa dele, Jezabel, que era diabólica mesmo, e só queria ver o mal do povo de Deus. E ele fez errado nessa aliança, se aparentando com Acabe. E a palavra de Deus diz que ele foi visitar Acabe. E chegando lá, Acabe matou bois em abundância, fez uma grande festança para ele. É Deus. Eu creio que muitas vezes nós se encontramos em situações, irmão. Muitas vezes o inimigo ele traz aquele prato saboroso, ele traz em abundância aquilo para nós, para ver se nós mudamos, para ver se nós deixamos de servir o nosso Deus e nós voltamos para o mundo, se nós voltamos os nossos olhos para fazer as coisas que nós fazíamos antes. Mas nós devemos sempre recusar, irmãos. Nessa passagem, o Senhor deixou um grande exemplo para nós. Que Acabe aqui, ele deve ter feito essa aliança com o Senhor, e aqui ele deve ter errado muito, irmão, nessa aliança. Porque a palavra de Deus diz que ele se aliou, Josafá, ele se aliou com Acabe.
E ele disse que ele iria à guerra, ele ia pelejar ao lado de Acabe. E a palavra de Deus diz que Acabe, ele foi consultar os profetas dele, e Josafá vai e pega e consulta dele, até o último profeta. Foi Acabe, consultou os profetas, e havia um profeta. Todos os profetas falavam para Acabe que ele iria vencer a guerra, que ele iria adiante e ia vencer a guerra. Aí Josafá perguntou a ele: Acabe, você consultou todos os profetas profetizaram? Ele falou: sobrou um? Acabe disse: não, há um profeta só. Glória a Deus. Por isso, irmãos, nós temos que ver quando é de Deus e realmente seguir a vontade de Deus. Acabe disse para ele, para Josafá, esse profeta, há um profeta só que ele profetiza sempre mal contra mim. Ele nunca profetiza o bem para mim, mas sempre o mal para o povo de Israel, para mim. Aí Josafá ouve ele e ele diz, manda um mensageiro que veio o profeta chama Micaias. O profeta chega à presença dele. Aleluia, Deus. De Acabe, Josafá. E realmente esse profeta é um profeta de Deus. E ele fala a verdade. Vive para o povo dispersos como ovelhas sem pastores. Mas o Senhor antes, ele disse assim, vi o trono do Senhor e todo o seu exército celestial. E eis que saiu um espírito e se apresentou ao Senhor. E esse espírito disse, vou colocar na boca dos profetas que venham profetizar mentiras para Acabe. Mas Acabe, ele sendo ímpio, ele acreditou nos profetas que estavam profetizando a mentira. E o profeta Micaias falou a verdade, desviou o povo disperso como ovelhas sem pastor. E Acabe logo pegou e repreendeu Micaias. Não aceitou aquelas palavras de Micaias. Mas Micaias estava profetizando a verdade. Ele preferiu acreditar nos falsos profetas, os profetas que usaram de mentira. Muitas vezes, irmãos, nós temos que ver quem que fala por nós. Da onde vem essa palavra? É Deus. Aleluia. Porque muitas vezes Deus usa o mais pequeno, Deus usa aquele que nós não imaginamos para vir transmitir a verdade. O inimigo está pronto também para nos enganar, sempre ele está ao nosso derredor, ao nosso redor com o Senhor, com os anjos do Senhor. Aleluia, Ele está ao nosso derredor tentando achar uma brecha. Então, eu vejo que Acabe acreditou naquela profecia, mas uma profecia mentirosa, e foi a guerra. Foi a guerra, mas antes ele disse a Josafá, iremos à guerra, mas eu vou pegar e vou me vestir como um soldado normal qualquer, e vou me infiltrar no meio da guerra e vou entrar na peleja. Mas tu, Josafá, pode ir com as vestes reais. Você vê que o inimigo, ele sabe muitas vezes, irmãos. Ele sabia que o rei da Síria, ele queria somente Acabe. O rei da Síria que estava indo à guerra contra Acabe, Josafá, disse aos seus soldados, na peleja, não pelejes contra nem o maior nem o menor soldado, mas somente contra o rei de Israel. Acabe. E Acabe ele infiltrou na batalha. E ali ele estava pelejando, diz a palavra de Deus, vestido como um soldado normal. E Josafá, com as vestes reais, também estava na peleja. Glória a Deus. Aí os oficiais do rei da Síria viram que era o rei e começaram a perseguir Josafá. Josafá ali temeu. Eu creio assim que Josafá temeu e temeu muito, meus irmãos. Ele viu aonde que ele tinha
entrado, que aliança ele tinha feito. Volto a dizer, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado na aliança, naquilo, nas decisões que nós vamos tomar. Muito cuidado, que dependa da decisão que nós tomar, ou nós acertamos, ou nós erramos e pagamos um grande preço. Glória a Deus. Então Josafá se viu acuado, eu creio, pela palavra de Deus. Os oficiais cercaram ele, mas Josafá diz a palavra de Deus que Josafá era temente a Deus. E ele sabia que Deus ia livrar ele, irmãos. Como Deus pode livrar a cada um de nós, irmãos. Semana passada que eu testemunhei aqui, o Senhor me livrou, irmãos. Só eu sei, irmãos, porque muitas vezes testemunhamos, mas quem vive é diferente, irmãos. A hora que eu clamei a Deus, Deus me ouviu no momento certo. Deus deu a vida ao meu filho, porque meu filho estava esmagado debaixo do animal. Eu clamei e Deus me ouviu, irmãos. Como Josafá, ele clamou ao Senhor. Nesse momento ele se viu acuado. Eu vejo que ele não tinha saído, mas ele clamou ao Senhor. É a palavra de Deus que os oficiais viram que não era o rei de Israel, viram que não era Acabe. Nesse momento eles reconheceram que era Josafá e deixaram Josafá ir. Mas Josafá, ele era temente a Deus. Daí, nessa mesma batalha, irmãos, Josafá conseguiu sair e escapar com vida, porque Deus teve misericórdia dele. Mas Acabe continuou na batalha, na peleja. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Acabe teve um fim trágico. Porque quando Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, irmãos, ninguém pode frustrar, ninguém pode impedir o propósito de Deus. A palavra de Deus diz que aquele dia era o dia que Deus ia ajustar contas com Acabe. E a palavra de Deus diz que um soldado, sem direção alguma, ele pegou uma flecha e soltou. Eu imagino assim, irmãos, um soldado pegar a sua flecha lá, naquele momento ali, naquela época, era a arma que eles tinham. Ele pegar a flecha sem direção alguma. E mirar, sem fazer nada, sem direção alguma. Ele esticar o seu arco e soltar a flecha, sem direção. Diz a palavra de Deus que foi diretamente a Acabe. Vocês acham que ele foi simplesmente esse soldado chegou por carinho, que foi direto a Acabe? Diz que ele pegou dentro das couraças, só devia ter um lugar armado, que é penetrar a flecha. Creio que ele estava com a couraça, que o soldado vestia couraça, ele era protegido para a guerra, né, irmãos? E a palavra de Deus diz que essa flecha saiu em direção a Acabe e feriu Acabe. Feriu, e ele foi até a tarde, que aquele dia foi uma batalha travada. E ele foi até a tarde, mas à tarde ele morreu. Porque Deus, ele tinha aquele dia ajustado conta com Acabe. Ele tinha já posto no coração do rei da Síria que aquele dia Acabe ia morrer. Mas como ele se disfarçou ali, ele se saiu, mas mesmo assim o Senhor ajustou conta com Acabe. Acabe acabou morrendo naquela batalha. Mas vocês vejam, irmãos, que Josafá, ele saiu com vida dessa batalha, porque ele era temente a Deus. Só que eu vejo, irmãos, que ele tem uma consequência dessa aliança que ele fez com Acabe, Josafá. A palavra de Deus diz que depois dessa batalha, o profeta consultou Josafá. Por você ter se aliado com o ímpio, por você ter se posto ao lado do ímpio, aquele que é contra o povo de Deus, vai ter uma consequência. E a Bíblia diz que um certo dia se juntou uma multidão de soldados, o povo amonitas, os moabitas, a Bíblia diz, e um povo da montanha. Mas antes disso, Josafá voltou mais ainda dessa batalha. Foi dessa batalha com Acabe
que ele guerreou ao lado de Acabe, ele se voltou mais ainda para o Senhor. Eu entendi isso na palavra. E Josafá se desesperou, irmãos, quando viu o mensageiro chegar. Olha, Josafá, rei, tem uma grande multidão que veio ao teu encontro para pelejar contigo. Josafá temeu, porque ele sabia que não ia ser uma batalha fácil. Como vejo nos nossos dias de hoje, irmão, muitas vezes nós vemos uma grande multidão assim, tentando contra nós, tentando nos animar. Mas a palavra de Deus é fiel, que quem peleja não é nós, irmão. Quem peleja é o Senhor. É Ele que vai por nós na batalha. A palavra de Deus diz que Josafá temeu, consultou os profetas e voltou. Ele se voltou para o Senhor, pediu ao povo que se jejuasse, que clamasse, que buscasse o Senhor, porque ele viu que a peleja era grande e ele já tinha escapado, irmãos, de uma. Veja que a Bíblia diz, a Bíblia é clara, que ele clamou ao Senhor e o Senhor o livrou. E a Bíblia diz que havia uma grande multidão que vinha contra Josafá. E Josafá, como a Bíblia diz, ele voltou a buscar mais o Senhor. Ali Josafá levantou levitas, buscou auxílio ao povo, que o povo viesse com ele. E a Bíblia diz que no momento que ele foi à peleja, isso que é muito importante, irmãos, por mais que nós estejamos passando por dificuldades, por situações difíceis, irmãos, nós temos que buscar o Senhor primeiramente. Nós temos que glorificar o nome do Senhor. Nós temos que louvar o nome do Senhor. Nós temos que deixar nas mãos dele. Josafá, ele convocou os levitas, convocou o povo e foi à batalha. E foi à batalha. E a Bíblia diz que ele, vendo aquela grande multidão, de manhã, ele pediu aos levitas que louvassem, que glorificassem o nome do Senhor. E o Senhor, mais uma vez, irmãos, teve misericórdia de Josafá. A Bíblia diz que ele indo à peleja, irmãos, os levitas louvavam e bendiziam o nome do Senhor. E aquela grande multidão que ali se encontrava, os moabitas, os amonitas e os povos da montanha, diz a Bíblia, irmãos, que eles se desentenderam entre si e começaram a se guerrear entre si. E quando Josafá chegou, irmão, no campo de batalha, diz que ele viu, diz que era só corpos mortos, que não havia mais, não teria o que ele fazer, porque o Senhor já tinha vencido a batalha para ele. Muitas vezes nós não reconhecemos quem está do nosso lado, né? Quem que guerreia por nós. É Deus, aleluia. Mas vocês vejam um grande exemplo aqui que Deus deixa na palavra dele, que não importa o número, não importa o que vem contra nós, o Senhor ele é fiel e ele jamais vai deixar nós perecer, irmãos. Jamais ele vai deixar nós perecer. Ô glória! Porque Deus, ele tem todo o poder, ele sabe como agir no momento certo, ele sabe como nos proteger, irmãos. E Josafá, mais uma vez, ele encontra a misericórdia de Deus. Deus é fiel, irmãos, conosco, irmãos. Deus é fiel, glórias a Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Meu Deus, Deus é maravilhoso. Não importa o problema, irmãos, que esteja passando, Deus tem a solução. Deus jamais vai deixar
que nós venhamos a padecer, irmãos. Jamais. Aleluia, Deus. Muitas vezes nos separamos, irmãos, por situações difíceis. Mas para Deus não existe nada difícil, não existe nada impossível. Era essa mensagem, irmãos, que o Senhor me colocou no meu coração. Se eu falar mais disso, eu vou estar saindo, irmãos. Eu sou aquele instrumento do Senhor. Eu de mim mesmo nada quero falar, irmãos. Mas fique com essa palavra, irmãos. Que quem peleja por nós é o Senhor. E quem guerreia por nós é o Senhor. Amém?